Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, boa noite. Hoje está um dia meio assim, vagaroso, não é? Acho que é por causa de um solzinho, um sol diferente, não é? Faz tempo que a gente não sente esse sol assim. Uma vontade de não fazer nada, né? Dá uma vontade de não fazer nada. Ficar lá, tranquilo. Mas se pudesse nem respirar, não respirava. Mas hoje Deus nos trouxe nesta noite aqui para orar, para nos derramar diante dEle. E também para nós falarmos da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que um deficiente visual lê a Bíblia? Você já parou para pensar? Como que um deficiente visual, a gente fala deficiente visual, o termo mais comum é os cegos, como é que ele lê a Bíblia? A palavra de Deus diz que, não é? Na sua lei medita de dia e de noite. Como é que o deficiente visual medita de dia e de noite? Como é que ele lê a palavra de Deus? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Isso, feche todo mundo os olhos. E nós vamos ler Mateus 7, versículo 7. Talvez você não lembre pela referência, mas eu quero que no teu coração você puxe a palavra de Deus que está aí dentro. Você vai lembrar comigo e vai falar comigo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-á. Palavras do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês já leram a Bíblia desse jeito? Pois é, irmãos. Nós precisamos às vezes aprender a ler a Bíblia desse jeito. Vocês sabiam que em muitos países do mundo as pessoas não podem ler a Bíblia? É proibido. Como é que então as pessoas leem a Bíblia lá? Lembrando do coração. Mas eu sei que vocês, como bom crente que consegue ver as coisas, querem olhar o texto, não é? Então você pode abrir lá, Mateus 7, versículo 7. Abre sua Bíblia lá, fica olhando para o texto. É bom, mas não esqueça que ele está dentro do seu coração. Mateus 7, 7. Apesar de que ele é apenas uma parte do texto em que nós vamos nos retratar nesta noite, mas Mateus 7, 7 diz essas coisas maravilhosas: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso é bênção de Deus. Isso são palavras de Jesus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para nós, ó Deus. Fala conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, ó Deus. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, o Sermão da Montanha de Jesus é um sermão tão bonito de se ler. Eu sempre me recordo dos primeiros versículos de Mateus capítulo 5. O primeiro versículo, ele fala que então Jesus chegou e vendo as multidões subiu ao monte e como se assentasse, chamou os seus discípulos dizendo-lhes: bem-aventurado, e aí ele começa a falar das bem-aventuranças. Depois os ais. Depois várias coisas que Jesus queria que as pessoas compreendessem. Esta é a ética do reino de Deus. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha ecoam até hoje no coração de muita gente. Ecoam no coração de muitas pessoas, até mesmo aquelas que não são crentes. O Sermão da Montanha que fala da gente ter um bom coração, um coração humilde, da gente ser manso, da gente ser pacificador, da gente buscar a justiça. É este mesmo texto, o Sermão da Montanha, que Jesus talvez não tenha passado menos do que 2 horas falando, e as pessoas escreveram isso, tentaram escrever nos evangelhos sinóticos. Então é interessante que às vezes nós lemos esses textos, esse texto total do Sermão da Montanha, e nós não percebemos o que Jesus queria falar. Toda vez que Jesus abria a sua boca, ele queria dizer algo. E muitas vezes nós dividimos as coisas que Jesus disse de forma teológica, teologizamos as palavras de Jesus, teologizamos a vida de Jesus,
teologizamos os passos de Jesus e às vezes nos esquecemos do cerne, da base, daquilo que ampara aquilo que Jesus estava falando. O texto um pouquinho antes de Mateus 7, mas também faz parte do Sermão da Montanha, é muito bom para a gente retratar o que eu quero dizer para vocês. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus está falando para as pessoas pararem de julgar umas às outras. Parar de apontar o dedo. E apontar o dedo é uma bênção de Deus, né? Porque eu coloco nos outros, né? Um problema que é meu. Por que isso? Porque quando eu conheço o defeito de alguém, se eu conheço, ele é meu. Então quando eu estou apontando o dedo para alguém, estou falando de mim mesmo. E quando estou falando de mim mesmo, eu preciso tomar cuidado com isso. E Jesus diz assim: por que você repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Mateus 7, 3 e 4, ele está falando: olha para você mesmo, para de ficar apontando o dedo para as pessoas, para de ficar criticando, para de ficar falando que as pessoas têm defeitos, que isso, que aquilo. Para de falar dos outros. Jesus está dizendo, inclusive, na parte A do versículo 5 de Mateus 7, ele ainda fala de uma forma bem enfática. Ele fala: hipócritas. Hipócritas. Hipocrisia é falsidade. Hipocrisia é dissimulação. É um ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras intenções. É um fingimento. Hipocrisia é fingimento. E Jesus está dizendo, um pouquinho antes do texto, do versículo que nós lemos, ele está dizendo um pouco antes que as pessoas precisam parar de ser fingidas, de serem dissimuladas, de serem falsas, que as pessoas parem de julgar as outras pessoas. Jesus estava no Sermão da Montanha, mas por que Jesus estava falando isso? Ele estava falando isso porque ele queria que as pessoas aprendessem a ter sentimento. Para de olhar e falar dos outros. Tenha sentimento, tenha compaixão pelas pessoas. Compreenda a diferença das pessoas. E o que é sentimento? Sentimento é um ato de uma aptidão para sentir, disposição para se comover, para se impressionar, para perceber, para apreciar algo. É uma sensibilidade. Ele está dizendo para a gente ser sensível. E é interessante que muitas vezes é algo que nós não queremos ver no Sermão da Montanha. Nós queremos trazer um legalismo para o Sermão da Montanha, teologizar o Sermão da Montanha. E Jesus simplesmente está dizendo no Sermão da Montanha coisas muito simples, como é ser sensível. É dessa forma que nós precisamos aprender a lidar com Deus. A ética do Sermão da Montanha, a ética do Reino de Deus, é uma forma de lidarmos com Deus com sentimento, com sensibilidade. Com sentimento e com sensibilidade. Então no versículo 6, capítulo 7, ele fala assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Eu já vi muita gente teologizar este versículo. Quem são os porcos? Quem são os cães? Irmãos, nós estamos fazendo justamente aquilo que Jesus tinha acabado de falar, para a gente não fazer. Ele está simplesmente dizendo que os cães e os porcos, eles não têm a sensibilidade humana. Não dá para a gente imaginar que animaizinhos, que é bênção de Deus, é uma coisa maravilhosa a natureza que Deus criou, mas eles não têm sentimento. Então nós não temos que dar pérolas aos cães. Como assim? Pessoas que vivem acusando, brigando, são pessoas que estão sempre dando pérolas para quem não quer ter sensibilidade. E é interessante que nessas horas que a gente descobre por que existem guerras, por que as pessoas não se amam, por que as pessoas vivem brigando, por que as pessoas querem umas ser melhores do que as outras. Então quando nós olhamos para a ética do reino de Deus, então nós começamos a perceber que a ética do reino de Deus é uma ética de sentimento, é uma ética de sensibilidade. E se você tem sentimento e sensibilidade, então você pode chegar no versículo que nós lemos: pedir e dar-se-vos-á.
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São 3 coisas maravilhosas que Jesus ensina para nós, e nós vamos falar de cada uma delas. Pedir. O que é pedir? Vamos falar primeiro, né? Pedir com sensibilidade. Não é pedir de qualquer jeito, não é pedir o que você quer, é pedir com sensibilidade. O reino de Deus é um reino sensível, e a ética do Sermão da Montanha diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Está tudo lá em Mateus 5, de 1 a 11. Está falando de gente que tem sensibilidade, é pessoa boa de se conviver, é gente legal, é gente decente, é gente honrada, é gente honesta, é gente bonita por dentro e não só por fora, é gente humilde, é gente que chora, é gente que quer justiça, é gente que é misericordiosa. A ética do reino de Deus é essa, de sensibilidade. E é interessante que muitas vezes nós nos esquecemos disso, e até mesmo nos esquecemos do versículo 19 de Mateus 5. Qualquer pois que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que é que não pode mudar? O que é que não pode violar? Sensibilidade. Não pode mudar sentimento. O ser humano, ele foi criado para ter sentimento. No Antigo Testamento está dizendo assim: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês o coração de carne. Olha, um monte de gente aí nem lembra desse versículo, não é? É, irmãos. Mas muitos deficientes visuais sabem. Tirarei o teu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Por quê? É um coração emotivo, que corre sangue, que bombeia, que tem emoção, que tem sentimento. É por isso que lá no livro do Gênesis, capítulo 11, de 1 a 11, fala da Torre de Babel. Talvez as pessoas não entendam quando Deus falou assim: desçamos lá e confundamos todo mundo. Por que confundir todo mundo? Para que as pessoas aprendam a compreender o diferente, para compreender aquele que é diferente de você, ter sensibilidade, compreensão, compaixão. Aliás, é uma das coisas que Deuteronômio ensina e Jesus fala: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Para você ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro e saber que ele é diferente de você. Como você quer ser respeitado, então você também respeite. Jesus está falando justamente disso, que não pode mudar esse menor mandamento. Olha, o mandamento mais simples. Aliás, a filosofia ensina isso: quanto mais simples, mais difícil da gente aprender. Quanto mais simples, mais difícil da gente aprender. A gente quer aprender o mais complicado, a gente quer aprender aquilo que é mais difícil, e o mais simples a gente sempre deixa em segundo plano. Mas algumas das instruções que fala de sensibilidade no Sermão da Montanha diz assim: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Para que brigar com o seu irmão? Só faltou Jesus falar assim: para que viverem brigando? Para que as pessoas vivem levantando a voz uma com a outra? Ai, daquele que se encolerizar contra o seu irmão. Para que isso? Você vai ganhar o que com isso? Levantando a voz, falando um monte de coisa. Aliás, eu até lembrei agora das minhas filhas, né? Minhas filhas, quando eu estou pregando, depois eu chego em casa, elas falam assim: pai, por que você falou tão alto gritando? Não precisa, pai. A palavra de Deus vai chegar no coração do Senhor. O Senhor não precisa gritar. Eu tenho tentado me policiar em relação a isso. Mas Jesus fala mais: seja porém o vosso falar sim, sim, e o não, não. É para você ser uma pessoa firme, uma pessoa que sabe o que quer da vida, uma pessoa que quando diz sim, sabe do que está falando, está sentindo para falar aquilo. E quando você fala não, é não. O que Jesus disse? Que passou disso? Pessoas que falam sim, depois falam não, ou pessoas que falam não, depois falam sim. Passou disso é do quê? Do maligno. Mas Jesus fala mais: dá a quem te pedir. Aliás, isso é complicado, né? Dá a quem te pedir. Diz o bom brasileiro que, por exemplo, o carro não se empresta para ninguém, não é?
Carro é uma coisa particular, é meu, não empresto para ninguém. Quanto mais dá, já pensou? Se carro não se empresta, quanto mais dá o carro para alguém, já pensou? Mas olha que coisa interessante, nem compartilhar carona, às vezes indo trabalhar, a gente faz. Quanto mais dá, mas Jesus está dizendo, dá quem te pedir. Se a pessoa está te pedindo é porque confia em você. Vê que você pode ajudar, vê que você é uma pessoa que ele pode confiar. Então não jogue a confiança dessa pessoa fora simplesmente dizendo não. Tantas alternativas você pode ter para ajudar as pessoas. Não precisa simplesmente dar aquilo que ele está te pedindo, mas ofereça aquilo que ele está te mostrando, confiança que ele tem em você. Mas Jesus diz uma outra coisa. Mateus 5,44 fala, esse versículo é algo assim, para mim, até difícil de entender. Quem seguir isso daqui, eu vou falar, vai para o céu de escada rolante. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, se vocês fizerem isso, vocês vão para o céu em nome de Jesus. Olha, a pessoa para amar o seu inimigo é bênção de Deus, hein? Ainda assim, bendizer os que maldizem, e ainda assim fazer o bem aos que vos odeiam, e ainda assim orar aos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só que coisa! Irmãos, em nome de Jesus, a pessoa que segue esse versículo na sua vida, essa pessoa é abençoada demais. Ela tem um amor que não dá para se entender, se compreender. É amor que não precisa de nada de volta, não precisa de nenhuma reciprocidade, não se paga esse amor, não se compra esse amor. É um amor dado naturalmente. Ele ama todas as pessoas. Mas muito mais Jesus ensina: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Mateus 6:1. O que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não saiba. Faça as coisas de coração, sem se aparecer. Seja bondoso, seja amoroso. Aliás, Mateus 6, versículo 5, a parte A: perdoem, jejuem, não sejam gananciosos, fujam das tentações, não fiquem ansiosos, não julguem, não orai como os hipócritas. Mais uma vez Jesus fala: não finjam nada, vivam verdadeiramente a sensibilidade, o sentimento de uma pessoa que tem Cristo no seu coração. Viver algo maravilhoso, se dar bem na vida, ser feliz na vida. A ética do reino de Deus no Sermão da Montanha é você ser uma pessoa que tem sentimento. E se você tem sentimento e é sensível, você pode pedir o que você quiser, que Deus vai te dar. Se você for uma pessoa sensível de sentimento, você não vai pedir nada com arrogância, você não vai pedir nada com orgulho, você não vai pedir nada que é demais, você não vai pedir nada que está fora dos seus padrões, você vai ser uma pessoa com o pé no chão, você pode pedir o que você quiser, porque o amor de Cristo vai estar no teu coração. E se você pedir, tenha certeza, o Senhor vai te dar. Por isso a primeira parte do versículo: pedir e dar-se-vos-á. Olha só que coisa maravilhosa. Do que você precisa? Você sabe que Deus, em oração, vai ouvir o seu clamor. Mas segunda coisa, buscai. Buscai. Mateus 5:1, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Às vezes a gente sempre lembra de Jesus sentando como se fosse um escolástico filosófico sentando e as pessoas ali embaixo ouvindo o professor falando. E a gente se esquece da palavra que diz assim: aproximaram-se dele os seus discípulos. As pessoas buscaram Jesus. Muitas vezes a gente passa por esse versículo e esquece que as pessoas buscaram Jesus para ouvir o Sermão da Montanha. É o início do Sermão da Montanha. Mas o que é buscar? Buscar é se esforçar por achar ou descobrir algo ou alguém. A gente canta aqui na igreja: eu te busco, te procuro, ó Deus. Não cantamos? Nós cantamos aqui na igreja: eu te busco, te procuro, ó Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez não tenham muitas respostas nossas. Será que nós temos nos esforçado em procurar Jesus? Será que nós temos nos esforçado em procurar a Deus? Será que a gente realmente tem se esforçado para achar ou descobrir alguém ou algo?
Muitas vezes eu vejo na igreja as pessoas esperando Jesus chegar, elas não querem buscar Jesus, elas não querem se esforçar. São pessoas que têm dom e não colocam o dom na igreja, tem pessoas que já são crentes, mas não querem participar dos movimentos eclesiásticos, são pessoas que têm Cristo no coração, mas não querem pregar o Evangelho. Eu fico incomodado quando nós criamos um horário comercial espiritual. Eu só sou crente na hora do culto. O que é que eu estou buscando? Eu estou me esforçando no quê? Se eu estou só atrás de Jesus na hora comercial espiritual da igreja. Então a igreja, se ela fechar hoje às 8h30, às 9 horas da noite, acabou o meu dia espiritual. Eu não falo mais Jesus, eu não busco mais Jesus, e Jesus quer que nós o busquemos. Mas como é que nós podemos buscar Jesus? O culto de hoje ensina para a gente. Mas tem 4 formas diferentes que o culto de hoje, vocês vão lembrar do que eu falei agora. Primeira forma de buscar Jesus, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Você quer buscar a Deus? Busque lá, no íntimo do seu quarto, deitado na sua cama, com a cabeça no travesseiro. Busque ao Senhor em oração, em oculto, que Ele sabe o que você está pedindo, e em oculto Ele também vai te retribuir. Olha que coisa maravilhosa! É a oração íntima com Deus. Mas uma segunda forma de nós buscarmos ao Senhor está lá em 1 Reis 8,54. Eu vou ler para vocês, irmãos, fiquem tranquilos. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Ajoelhou-se e levantou as suas mãos para o céu. A gente chama isso de clamor. A Bíblia chama isso de súplica. Joelhar-se, levantar as mãos para os céus e suplicar. Talvez você não entenda por que a Bíblia ensina para nós a nos ajoelharmos. Porque quando você se ajoelha, você está demonstrando atitude. Você está buscando aquilo que você está querendo pedir para Deus. Você está mostrando a sua ação em relação àquele seu clamor. Por isso, orar de joelhos, além de ser uma atitude de humildade, é uma atitude de busca diante de Deus. Então você se ajoelha aos pés daquele que é Senhor dos Senhores e clama em alta voz, até mesmo levantando a sua mão, porque você está buscando o nome do Senhor. Isso é bênção de Deus. Mas uma terceira forma de buscar, Lucas 18,13, o publicano, porém estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano estava lá no fundo. Talvez ninguém estivesse vendo para ele, olhando para ele, mas ele com certeza batia no seu peito dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Humildade diante de Deus, sabendo que nada merecemos, mas em oração podemos clamar ao Senhor. E o Deus do nosso Salvador, Ele ouve a nossa oração. Olha o que está em Isaías 38,5. Quando Isaías foi chamado por Deus para voltar à cama de Ezequias, disse assim: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Jesus, Deus, ouve a nossa oração. Amém. Se você orar com sentimento, Ele ouve a tua oração. O Ezequias, ele estava doente, ele estava para morrer, e ele clamou a Deus virando para perto da parede, ele chorou diante do Senhor, e Deus mandou na mesma hora Isaías voltar e dizer para ele: olha, Deus está dizendo para você que ouviu a sua oração, e ouviu e viu o seu choro, e por isso Ele vai acrescentar a você 15 anos de vida. Quantas vezes a gente tem se esquecido de que buscar ao Senhor é estar em atitude de oração? Aliás, Jesus sempre disse: a tua fé te salvou. Aquele que busca. Não foi assim com a mulher que tinha problema do fluxo de sangue, não foi assim com as outras pessoas, buscavam a Jesus. Aquela pessoa deficiente visual que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela multidão que gritava do lado de Jesus, ele conseguiu ser ouvido pelo mestre, que
ele parou e disse: alguém me chamou, vai lá buscar. Então, se você busca a Jesus, Ele vai te deixar encontrar. Por isso diz assim: aquele que busca, vai achar. Se você busca o Senhor, você vai achar, em nome de Jesus. Mas a terceira coisa, bater, isso me incomodou bastante e me ensinou bastante. Buscai, pedir, buscai, agora batei. O Espírito do Senhor me levou a 2 episódios do Antigo Testamento. Êxodo 17, 6 e 7 diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? O povo de Israel estava com sede. O povo de Israel estava morrendo de sede. Então Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, vai até aquela rocha e bate naquela rocha, e toca naquela rocha, e fere aquela rocha, e assim que você ferir, verterá água e saciará a necessidade do meu povo. E assim aconteceu. É algo maravilhoso, porque assim aconteceu. Moisés foi lá, tocou naquela rocha, e ali verteu água, e o povo foi abençoado. Mas aí acontece que em Números 20, do 9 ao 13, diz assim: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Deus mandou a segunda vez que ele fosse buscar água naquela rocha. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Essa segunda vez, Moisés foi instruído por Deus para pedir. E Moisés foi lá, e talvez por uma situação em relação ao povo que estava ali clamando, ele disse: povo rebelde, será que esta rocha vai dar água para a gente? Então talvez até mesmo ele, numa atitude de revolta naquele momento, ele pensou: eu vou ferir de novo, e feriu 2 vezes aquela rocha. A rocha, irmãos, é Jesus Cristo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10,4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E mesmo batendo, quando deveriam pedir, mesmo batendo, e batendo 2 vezes Moisés fez, mesmo assim diz a palavra que saiu muita água. Não foi pouca água, foi muita água, e aquela água santificou aquele povo. E é interessante porque isso me faz lembrar que um dia Jesus Cristo nos resgatou do pecado. Um dia Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. Sabe por quê? Porque naquele dia em que Ele morreu, aquele dia em que colocaram cravos nas suas mãos e transpassaram o seu corpo, todas aquelas coisas que Ele sofreu era culpa nossa. Éramos nós os responsáveis por aquilo. Somos nós que fizemos com que aquilo acontecesse através dos nossos pecados e delitos. Mas Jesus levou sobre a cruz os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas maldições, e através do sangue de Cristo nós fomos lavados. E diz a palavra de Deus que quando ele estava lá no alto, já morto, veio um centurião e o cutucou com uma vara, e o que verteu de Jesus foi água. Foi água. Por quê? Porque mesmo morto ele abençoou as pessoas. E nós estamos aqui abençoados em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que amanhã nós feriremos a rocha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Depois de amanhã vamos ferir de novo. Porque o coração do homem corre desesperadamente para fazer o que é mal. Mas mesmo que a gente fira, o Senhor Jesus verte água do trono da graça. Mesmo que a gente o fira, Ele nos ama de tal maneira,
Mesmo que a gente o fira mais 2, 3, 4 vezes, Ele vai nos abençoar com mais águas de bênção ainda. Por isso Paulo diz, aonde está o pecado, ali superabunda a graça. Olha que algo maravilhoso, pensar que mesmo sem merecer, mesmo desobedecendo a Jesus, mesmo desobedecendo a Deus, Ele verte bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Mesmo ferida, a rocha verteu água. Por isso, mesmo que você bata, abrirão as portas dos céus e derramarão bênçãos sem medida. Amém. Nós podemos concluir que Mateus 7, versículo 8, agora o texto depois, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Olha que coisa maravilhosa! E ainda Jesus ensina para a gente essa questão: e qual dentre vós é um pai que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Sendo vós, pois, maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Claro que dará, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos pessoas de coração humilde, de coração bondoso, de coração cheio de humildade, de coração de gente que chora, de coração de gente que vive na justiça, que busca satisfazer a vontade do Senhor. No Antigo Testamento, Deus olhou do céu para a terra e procurou, não foram santos, Ele procurou se haviam justos na terra, e Ele encontrou um justo, Noé, e a sua família foi salva, porque Noé buscava justiça. E se você é assim, criado por Deus e salvo por Jesus como filho e filha de Deus, e busca a justiça na sua vida, tenha certeza, em nome de Jesus, que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Tudo que você, quando você o buscar, você vai encontrar. E mesmo que você bata, Ele derramará bênção sem medida sobre a sua vida. Isso é bênção de Deus para nós. Portanto, Ele está dizendo para nós, mesmo nós sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Portanto, aí vem a grande questão da sensibilidade. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer resumir a lei e os profetas? A lei é a Torá. A lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A Torá ainda tinha os 4 sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É interessante que a Torá, o Antigo Testamento, a lei e os profetas foi ensinado para a gente ser pessoas que respeitam as outras pessoas, que a gente tenha sensibilidade com as outras pessoas, que a gente ame as outras pessoas. Por isso Deus diz assim lá no Antigo Testamento: honra teu pai e a tua mãe. Domingo foi dia dos pais. Honra teu pai e a tua mãe. Ele disse mais: não fique com inveja de ninguém, não cobice nada de ninguém. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento fala: não mate ninguém, seja boa gente, assim amontoará brasas vivas na sua cabeça. Amém. E com certeza Deus lhe recompensará. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra fique no nosso coração sempre, em nome de Jesus. E para você terminar refletindo, quando Pedro, Tiago e João subiram ao monte para orar com Jesus, na noite em que Jesus estava orando com ele subiu um pouco mais, e eles, levantando os olhos, eles viram Jesus resplandecente, e do lado dele estava Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas. Estava mostrando que Jesus estava no meio da lei e dos profetas, ensinando para a gente qual é a ética do reino de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Eu, se deixar, eu vou ficar até a noite. Vamos terminar? Ele deixa a chave para mim. Vamos ficar em pé, mas em nome de Jesus, bênção de Deus estar aqui nesta noite, graças a Deus. Então vai ter a sopa, irmãos. Glória a Deus por isso, não é? Teve a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Vai ter a sopa também. Glória a Deus por isso também, em nome de Jesus.
Irmãos, vamos orar aqui pela Marilene Cristina Pérez, pelo Paulo Rogério Dornelles e o Jobson Bernardo dos Santos. Pela Iole, né? Em nome de Jesus. Vamos, Pai, Deus é muito misericordioso. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, a vida da Marlene, do Paulo, do Jobson, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, Tu conheces a necessidade de cada um deles, ó Pai. Tu conheces o que está no coração deles, ó Deus. Mas nós também sabemos que foi o Senhor que os criou, foi o Senhor que os fez se levantar, e foi o Senhor, ó Deus, que os deu vida, ó Pai. E sabemos que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. E nós, como diz a Sua palavra, podemos tudo naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Deus, estenda Suas mãos poderosas sobre estes irmãos, ó Pai. Faça a Tua vontade na vida deles, ó Deus, santifica-os, ó Pai, abençoa-os, ó Deus, traga a Sua misericórdia sobre cada um deles, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos também colocar diante do Teu altar a vida da Iole, ó Deus. Tu conheces, ó Pai, cada pedacinho, ó dela, ó Deus. Tu conheces, ó Pai, cada parte, ó Deus, todas as células, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, todos os seus tecidos, todos os teus órgãos, todas as suas necessidades, porque foi o Senhor que criou o homem e a mulher. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, sabendo que o Senhor é sobre todas as coisas, ó Pai, faça o Teu milagre, ó Deus, conforme a Tua vontade, estenda as Tuas mãos sobre ela, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que ela possa ver o poder da Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, sabemos que tudo é dependente da Tua vontade, ó Deus, mas nós clamamos a Ti porque nós sabemos que tudo o Senhor pode, que o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode todas as coisas, e nada daquilo que o Senhor quer pode ser enganado, ó Pai, porque tudo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz, porque a Tua promessa se cumpre a cada manhã. Em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por todas essas pessoas que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos por cada coração, ó Deus, que a Tua palavra fique como semente em terra produtiva, ó Deus, e que cresça, ó Pai, e produza muitos frutos em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja o Teu nome pelo Espaço Esperança, pela sopa que nós tomaremos daqui a pouco. Nós queremos Te agradecer, porque de Ti, ó Deus, vem as bênçãos que são derramadas sobre nós, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, nós Te oramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, em nome